Olá pessoal, espero que se encontrem todos bem. Eu sou Hélder Correia. Hoje decidi trazer para o canal um relato espiritual, mas antes de passarmos ao relato, eu vou fazer aqui algumas clarificações, vou conceitualizar aqui e contextualizar também algumas situações e dizer-vos que ultimamente no canal eu não tenho trazido vídeos longos, tenho trazido alguns vídeos curtos que eu posto lá no Instagram, aqui do HC Espiritual. E também vocês sabem que em dezembro eu tive em colaboração com o Diogo Uno, temos o programa Contemplar. Nós estamos aqui a tentar entrar em 2026 com uma nova ideia de conseguir chegar a mais pessoas e trazer um intercâmbio com as pessoas. Ou seja, o processo de gravar o programa está a ser considerado transitar para live, o que vai implicar que talvez a gente não consiga trazer tanta consistência para o canal dentro do projeto Contemplar, mas vamos tentar trazer em live, não tantas vezes, ou seja, semanalmente, mas com esse conceito de trazer uma troca e conseguir responder a perguntas e interações através de live. Essa é a proposta aqui para 2026, portanto, o Contemplar não terminou, mas estamos aqui a fazer alguns ajustes. E também, antes de passar ao relato em si, eu sei que muita gente gosta de ouvir ou ver logo o relato, passar logo para o relato em si. Eu sei que isso causa muito interesse e muita atenção nas pessoas, mas espiritualidade é uma coisa séria. Espiritualidade e falar dos temas da consciência, eu considero que é algo muito sério. É das coisas mais importantes que nós temos na nossa trajetória aqui encarnados, e portanto não dá para trazer apenas o relato em si, isso seria algo muito vazio. Portanto, eu considero muito importante e relevante trazer aqui alguns parâmetros de alguns parênteses que eu inclusive apontei aqui para não me esquecer de nenhum. E tem sido uma correria normal na minha vida, além dos atendimentos, das minhas leituras, tudo isso, o meu trabalho que eu também exerço. Portanto, eu não me dedico a nível dos atendimentos a tempo inteiro, eu tenho o meu trabalho, mas também consigo conciliar atendimentos espirituais, e tudo isso faz com que nem sempre sobra o tempo que eu gostaria ou o tempo necessário para eu também trazer aqui vídeos e fazer chegar até vocês. Quem tem experiências espirituais, seja através de uma projeção da consciência, seja através da mediunidade, seja através de uma clarividência, seja através do que for, ninguém é especial, pessoal, ok? Eu por trazer, ou eu por conseguir ter lucidez e lembrar-me destes processos espirituais, não faz de mim especial, pelo contrário, isso aquieta sobre mim uma responsabilidade, e isso mostra-me o quanto eh, somos todos seres em desenvolvimento, nós somos servidores da espiritualidade, e isto que aconteceu comigo e que acontece com muita gente, isto acontece por causa da nossa densidade. Os mentores espirituais muitas das vezes utilizam projetores da consciência por nós estarmos ligados ao corpo físico através dos filamentos energéticos, o que, na nossa configuração energética, traz um padrão de densidade que faz com que a gente consiga atuar diretamente num processo espiritual, nestes processos em concreto, o que os mentores não conseguem por causa da sua sutilidade, pois eles já se expressam, o seu veículo de manifestação é mais sutil, espiritual, e não consegue exercer diretamente uma ação energeticamente sobre a densidade de um recém-desencarnado ou de uma situação que tem sobre si uma densidade. E os mentores, além de precisarem não só dos projetores extrafísicos, por causa das nuances que eu já expliquei aqui, ou de quem faz, tem um processo mediónico, os mentores também utilizam isso, às vezes, para fazer chegar uma lição, um aprendizado à própria pessoa que está a ser servidora, a própria pessoa que está a servir de veículo entre uma situação com a energia sutilizada dos mentores espirituais e essas energias eles incidem uma energia mais sutil que
entra numa assinatura, uma configuração energética inerente a um encarnado e vai servir então para esse intercâmbio para chegar ao objetivo. Mas também serve de lição para o intermediário também vai obter um aprendizado através da vivência. Então, muitas das vezes isto também é válido e isto acontece. Tudo isto para vos explicar que não se trata de ser especial, trata-se de uma utilidade que está ali a acontecer e tem todo um propósito. E é por isso que esta rede que liga os planos espirituais ao plano físico, ela acontece a todo instante e também é algo muito natural, mais natural do que as pessoas pensam, ok? Por exemplo, esta situação que eu vou relatar, eu trouxe essa memória e vou fazer chegar até vocês, mas não quer dizer que seja única ou que seja pontual, ou que nunca aconteça. Pelo contrário, os bastidores espirituais acontecem a todo instante. E a todo instante estão a acontecer coisas que convergem numa interferência, porque o plano físico e o plano espiritual está sempre em constante troca de situações, de vivências que repercutem em ambas as realidades. Ok? Não há uma separação. Conceitualizando, sim, existe uma separação, mas na prática existe uma grande comunhão e está sempre a acontecer. Nós não vemos, ou a maioria das pessoas não tem esse vislumbre ou essa sensibilidade de perceber, mas isso acontece a todo instante. Durante o dormir, está a acontecer situações extrafísicas. Na nossa vida cotidiana, há sempre processos que ligam aos mentores, aos assediadores espirituais. Há sempre essa troca, é constante. Portanto, só houve aqui a oportunidade de eu trazer essa memória e de eu ter servido de utensílio, de servidor. Nós agora estamos em 2026, há muita gente a vivenciar processos espirituais e que consegue trazer essa memória, ou a fazer isso em casas espíritas, templos de Umbanda, templos do Val do Amanhecer, em grupos espirituais que têm os seus próprios nomes e que estão a exercer trabalhos de mediunidade. E muitas dessas experiências, elas fazem com que cada vez mais devemos nós trazer isso à naturalidade, trazer isso àquilo que é a natureza espiritual. Todos nós somos seres espirituais, portanto devemos compartilhar isto com a máxima natureza, com a máxima naturalidade, porque compartilhar isto mostra a quem nos está a ver que é algo natural. E é isso também uma das coisas que me faz compartilhar, é trazer isso. E claro que com esta partilha, quem vivencia situações parecidas ou similares vai trazer essa noção de igualdade, ou pessoas que vivenciam situações destas, espirituais, e não compreendem, e através deste relato começam a compreender melhor, ou a buscar um estudo, a buscar, dentro do seu estudo, uma ideia geral, okay? Um consenso, um grupo de informações que vão trazer uma base para a pessoa e uma filtragem, coisas que são tão necessárias e que me fazem eu trazer estes relatos. Esta experiência espiritual ocorreu ao meio da noite, portanto eu acordei em estado alterado e abri a minha lucidez. Vocês podem perguntar, mas como é que tu consegues diferenciar se foi um sonho ou se foi mesmo uma projeção? Pessoal, ao longo das experiências que nós vamos tendo, não é? Eu já tenho isto desde criança, embora na altura eu não sabia que já eram experiências espirituais, mas a partir do momento em que eu comecei a compreender o que é uma projeção da consciência e o que é um sonho e os derivados, os diversos estágios de lucidez, através da própria maturidade, eu vou criando um conceito e consigo compreender o que ali foi um momento de lucidez extrafísica, porque é incomparável, ok? É como nós estarmos aqui na vigília, a nitidez, o discernimento, a localização, tudo isso faz com que a gente estabeleça uma leitura, mesmo estando cientes de que pode haver associações cerebrais quando retornamos ao corpo físico, mas nós vamos incorporando em nós uma maior compreensão dessa ideia, dessa média de situações de oscilações de lucidez ou de estágios de lucidez e de processos, desde o sonho comum ao sonho lúcido, à projeção semiconsciente ou à projeção totalmente consciente. E outra coisa, pessoal,
Cada vez mais nós vemos que no planeta e de uma maneira comum, de uma maneira massificada, nós vemos que tudo está a subverter-se, ok? Os valores estão subvertidos, não só nas artes, no cinema, nas séries, na música. Nós vemos que parece que o contrário aos grandes valores é que torna-se algo que merece atenção ou que traz algum gosto para a maioria das pessoas. E é precisamente esse um dos motivos que, não o único motivo, porque para mim o motivo é eu viver a espiritualidade, faz parte da minha vida, mas o trazer algo que não é comum, que infelizmente se tornou incomum e que deveria ser o contrário, não é? Isso deve ser um dos motores, um dos propulsores que nos faz, sim, trazer cada vez mais uma afirmação e uma vontade de trazer. É incomum, não é a maioria. Ok, ainda bem, ainda bem. Quer dizer que nós estamos a trazer algo novo e algo que pode suscitar a alguém desse lado uma vontade, assim, de repente, de perceber melhor parâmetros da sua própria realidade, da realidade à sua volta, da sua própria espiritualidade individual, e isso é muito bom. Eu não ganho dinheiro, eu não tenho nenhum ganho financeiro com o YouTube, a não ser através da minha divulgação e eu conseguir que pessoas me procurem para atendimentos e eu cobro o meu valor, que é um valor justo, porque estou a depositar energia, tempo e estudei muito para conseguir chegar a essa compreensão para poder atender. Estudei e vivenciei. E só em determinada altura em que eu percebi que já tinha algumas vivências e que estava na hora de começar a atender, é que eu passei a fazê-lo, ok? Porque acredito que também trazer uma maturidade para as nossas vivências faz com que se torne a base terapêutica para quem quer seguir isso, não é? Que se justifique começar. Então, como eu estava a dizer, eu não tenho ganho financeiro, mas o ganho que eu tenho é sentir que estou a seguir a um propósito e eu recebo mensagens de pessoas que dizem que me seguem há alguns anos e que faz todo o sentido, novas pessoas, e isso faz com que eu sei o que estou aqui a fazer e para mim chega. E eu recebo muito carinho de pessoas que me agradecem, que dizem que o meu vídeo ajudou, e isso faz com que isso acrescenta àquilo que eu já sei e já tenho como certeza, e para mim basta. E portanto eu queria também aproveitar aqui o espaço para agradecer a todos vocês que me seguem e que me trazem algum carinho com as vossas palavras, eu agradeço imenso. E é isso, pessoal, nós somos servidores, ok? Quem vive este tipo de experiências tem que sempre que se recordar que nós servimos à luz, não somos seres de luz, servimos à luz e compreendemos através destas experiências o quanto ainda somos seres em desenvolvimento. E não é por sermos servidores da luz, não é por alguém ter alguma sensibilidade, capacidade mediónica, conseguir ter lembranças das experiências fora do corpo, isso não faz de ninguém alguém espiritualizado, alguém que é muito desenvolvido espiritualmente. Pelo contrário, uma coisa são o desenvolver das capacidades parapsíquicas, é uma coisa, outra coisa é o caráter. A espiritualidade é isso, é o desenvolvimento do caráter, a capacidade de autoobservação, a busca pelo equilíbrio e pela lucidez. Isso é espiritualidade. Capacidades parapsíquicas é uma outra coisa. Pode existir um projetor astral que é uma pessoa horrível, como atitude, fere os outros, traz dor aos outros, não reflete sobre si própria. Como pode haver um médium que engana as pessoas? Então, e é isso, o trazer a parte espiritual não faz de ninguém especial e também não é as capacidades parapsíquicas que o fazem. Agora, se a pessoa conseguir pegar nisto tudo, nestas ferramentas espirituais e agregar ao seu próprio desenvolvimento, então sim, aí estamos a juntar o útil ao agradável e isso está a servir para alguma coisa e também para chegar, para chegar aos outros. É isso que eu também queria explicar. Agora sim, ao fim deste tempo todo, só agora é que vou passar ao relato para vocês verem o quanto eu levo isto com imensa seriedade. Isto aconteceu há 2, 3 dias atrás, não consigo precisar. Eu acordei ao meio da noite e eu despertei a minha lucidez porque de repente eu percebi uma luz e eu despertei já a sentir que estava perante um processo espiritual. Eu não tenho como explicar isso aqui através da racionalidade
para vocês, é algo que a gente sente através da experiência. Então, eu ao despertar senti exatamente o que é que estava a acontecer, ou seja, senti que estava no meio de um processo espiritual, senti que tinha aberto a lucidez, eu vi uma luz, assim, não sei explicar, mas eu acredito que até pode ter sido os mentores a induzir essa luz. Eu de repente observei uma luz e eu despertei naquilo que eu considerava ser o duplo energético do quarto onde eu estava a dormir, mas acredito que depois de eu ter acordado e me lembrado do processo, acredito que nem foi isso. Mas eu vou passar a explicar. Então eu percebi uma luz, abri a lucidez e eu senti uma densidade muito grande. Senti que estava perante um processo muito denso, muito pesado, e assim que eu despertei a lucidez, automaticamente eu percebi por intuição, ou talvez até por um processo que os próprios mentores me fizeram chegar, medionicamente, eu percebi que, apesar de eu estar em estado alterado de consciência, eu percebi que tinha que dar um passo ali no ambiente. Então senti que tinha que dar um passo e utilizei a minha técnica de sempre, ok? Eu imaginei a energia imanente, a energia do cosmos a compenetrar todo o meu campo e a partir daí eu comecei a dar um passo em todo aquele ambiente, à volta de todo o ambiente. E enquanto eu estava a dar o passo, senti que as energias estavam a melhorar. O que eu não tinha percebido foi que do meu lado esquerdo havia uma presença que estava deitada, uma presença que estava na horizontal. Um homem, aliás, um rapaz, assim, talvez ali na adolescência, não sei precisar, e ele estava ali deitado e eu decidi também, fui movido por aquele ato de continuar a dar o passe e comecei a dar um passe naquela presença, naquele homem deitado. De repente, pessoal, aquele homem começou, aquilo nem era tremer, havia uma oscilação tão rápida e tão forte em todo o seu campo, todo o seu corpo e todo o seu campo energético, que ele começou parecia um estado vibracional, mas em crescente e muito forte. Eu continuei ali a dar o passe. É claro que havia a energia dos mentores a utilizar-me como eh, intercâmbio, como eu já vos expliquei. Então ele começou a oscilar, 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 até que de repente eu percebi que uma outra presença começou ali, como se fosse a surgir do campo. Parecia uma saída do corpo, mas não era uma saída do corpo. E aquela presença era um homem, a pele muito branca, ruivo, barba, algumas entradas, não é? Assim, cabelo ruivo, barba, assim, maior que a minha, inclusive. Havia para cima umas tatuagens. Ele estava sem roupa aqui no tronco e a energia daquele homem era de raiva. Ele estava a olhar para mim, ele estava a insultar-me, telepaticamente eu consegui perceber o ataque. Ele cuspia sobre mim também. E uma coisa que eu achei interessante é que telepaticamente não existe um idioma. Eh, Nós, quando temos essa informação no cérebro de um idioma, o que nós agregamos à nossa informação é todas as definições das palavras. E isso fica no nosso campo. Telepaticamente não existe a necessidade de nós sabermos o idioma em si. O que é compartilhada é a informação, ok? Portanto, nós podemos ter um idioma de bagagem informacionalmente, mas quando veiculamos telepaticamente, o outro espírito vai perceber exatamente o que nós estamos a trazer, porque é a informação que está a ser trazida. Mas o curioso é que esse espírito começou a insultar-me na linguagem portuguesa, algumas palavras, mas também falava em inglês. Eu não sei se isso foi para eu perceber que ele pertencia à sua encarnação mais próxima, não sei se era um desencarnado, não sei, isso eu não sei, não tenho como explicar o porquê dele falar inglês, mas ele estava-me ali a insultar e começou a falar inglês. Na altura, o que é que me remeteu? Remeteu-me a uma energia que acontece muitas vezes, que eu tenho muita afinidade, com Jesus. E eu aqui não estou a falar de cristianismo, porque eu nem sequer me considero hoje em dia cristão, nem católico, mas gosto muito dos ensinamentos de Jesus. Então eu apelei a Jesus e comecei a dizer em inglês também, telepaticamente, que Jesus é um dos propagadores, um dos grandes mestres que nos trouxe a verdade, ensinamentos profundos, e ele dizia-me em inglês,
o que é que isso adianta? Isso não vai mudar nada, isso não vai conseguir interferir nada sobre mim, desisto dessa ideia. Tentava-me dissuadir, em inglês, contra Jesus, que foi a energia que eu estava ali a puxar, a energia de Jesus. E eu percebi que ao longo desse diálogo, eu ia ali dizendo que Jesus era a verdade, que Jesus era a verdade, e eu percebi que aquele espírito começou a induzir-se num estado de sono até que ele desmaiou. Psiquicamente, ali naquele processo espiritual, ele desmaiou. E o que foi interessante é que assim que ele desmaiou, uma outra presença se aproximou, assim, um campo luminoso. Eu não consegui perceber o que era aquela presença, ou talvez não tenha conseguido trazer a memória total, mas sei que aquela presença se aproximou e aquele espírito já adormecido começou a levitar para a proximidade daquele espírito e ele recebeu o espírito adormecido, fez-me assim um gesto, assim, eu não sei, eu acredito que era assim uma presença masculina com o cabelo mais comprido, mas eu não consigo precisar, talvez até pudesse ser feminina, mas isso também não importa. Só sei que me assinou assim, recebeu o espírito e levou o espírito para a luz, e é tudo o que eu me lembro. Agora, para finalizar, o que é que eu acho? Eu inicialmente poderia estar no duplo energético do meu quarto, porque foi isso que eu compreendi quando vi aquela luz para abrir a minha lucidez, mas eu sinto que eu estava ali depois de ter aberto a lucidez, ou seja, o que pode ter começado no duplo do quarto depois já não era. Já não era. O que eu sinto é que havia ali um ambiente, ele foi, ou seja, aquele espírito, talvez de um encarnado, acredito, uma pessoa encarnada que podia estar em projeção, havia ali um processo de assédio, aquele espírito estava a assediar o campo daquela pessoa e houve ali um ambiente que foi ali fechado energeticamente pelos mentores espirituais e eu fui levado como alguém que trabalha com a espiritualidade e alguém que está ali projetado e também para me servir a mim de exemplo daquela experiência. E eu fui levado ali. Por isso é que quando eu despertei eu senti logo aquela necessidade de dar o passe. Portanto, os mentores sabem que eu percebo já dessa parte e fecharam ali uma contenção energética onde trouxeram aquela presença para eu, através do passe e com as suas energias sutis, eu dar ali o passe e desfazer aquele processo de assédio e onde aquele espírito depois se revelou e através daquele diálogo psíquico, telepático, eu consegui, talvez até por falar em Jesus, eu canalizei uma egrégora que fez com que ele, por muito que ele tentasse combater através da sua configuração, da sua densidade e da sua intenção, chegou ali uma parte em que ele não conseguiu mais, porque a energia era mais sutil, canalizada ali como egrégora, e ele perdeu as forças, vamos dizer assim, perdeu as suas energias e adormeceu, e ali o processo foi concluído para finalizar ali um processo de assédio, e esse espírito foi levado. E aquela pessoa que provavelmente era, eu acredito que era uma pessoa que estava projetada, porque eu parece-me, não tenho a certeza, mas parecia que eu via ali o fio energético, que muita gente chama de cordão de prata, os filamentos energéticos afunilados, e eu via ali no campo. Acredito que era alguém que estava projetado e a pessoa nem sabe que houve ali um processo de desassédio com ela, e isso também não importa. Importa sim, eu quis trazer esta experiência. Assim, parecia mesmo um processo de exorcismo, como a gente vê nos filmes, e até parecia muito porque eu puxei a energia de Jesus e achei bem interessante. Agora, poderá já ter acontecido também comigo. Eu próprio já posso ter estado fora do corpo e um outro projetor me ter auxiliado. Portanto, vamos fugir a essa ideia de egóica, muito egóica e que faz parte do ser humano, de sermos especiais. Eu fujo disso. Mesmo quando eu atendo, há sempre quem busca me elogiar, mas elogiar o meu trabalho. E o meu trabalho é um conjunto. Existe uma egrégora, existem mentores, não é uma exclusividade minha. E quando eu sinto que me estão a tentar adoçar, elevar ou qualquer coisa, eu gosto sempre de ter o pé no chão, e trazer a humildade, a simplicidade. Não é falsa modéstia, é mesmo uma coisa que eu puxo para mim, que é a necessidade constante de ter o pé no chão e não me elevar muito, porque eu sei onde é que isso leva. E não é isso que eu quero. Pessoal, não me vou alongar mais. Agradeço imenso a atenção de todos vocês.
Se isto tudo fez algum tipo de que vocês sentiram que houve algo que ressoou com vocês, apoiem o canal através dos meios que vocês já conhecem, do gosto, o compartilhamento, a subscrição do canal e adicionem também lá no Instagram HC Espiritual, que também eu compartilho lá conteúdo. Tá, pessoal? Muita paz e muita luz e muito obrigado pela atenção de todos vocês. Muito obrigado.